pessoal, muito boa tarde. Hoje é dia 29 de outubro de 2022 e estamos aí dando início a mais um vídeo do Conversa Mole. E como eu havia prometido ontem, hoje nós vamos tocar no assunto da eleição para governador do estado de São Paulo. E eu vou de novo aqui falar com vocês das razões que me levam a votar no Fernando Haddad e não no Tarcísio. Eu vou dizer item a item o porquê dessa minha decisão. Tá ok? Não tenho nada pessoal contra o Tarcísio, não é nada com ele pessoalmente, mas a primeira coisa que ele fez quando ele se candidatou a governador para o estado de São Paulo, foi nos acusar de incompetentes. Porque ele falou que todos os paulistas são incompetentes e não souberam fazer as coisas que deveriam ser feitas no estado. Que é um absurdo, né, gente? Nós somos o maior estado da União, responsável por mais de 45% de todos os impostos que são enviados ao governo, né? E a gente recebe de volta uma miséria, tá certo? Aliás, nesse último ano aqui do Bolsonaro, São Paulo recebeu 14 milhões de reais. Mas vamos lá. Então, vocês vejam como são as coisas. O Tarcísio, o telefone dele é 061, porque ele mora em Brasília. Ele está aqui agora de aluguel aí no apartamento do cunhado dele por 6 meses lá em São José dos Campos. E o que me surpreende em tudo isso é o que o TSE permite o registro, né, de uma pessoa de fora que não seja do estado para concorrer a uma vaga, seja ela qual for, né, de deputado, de governador, de senador, e nos casos até das municipais, de vereadores e de prefeitos. Então isso é um erro gravíssimo, né? Porque o cara vai e faz um contrato de aluguel e de repente ele vira morador da cidade, tá certo? Mas vamos lá, gente. Por que eu sou contrário à colocação do Tarcísio, a votação em cima do Tarcísio? Eu tenho menos problemas do que com relação ao Bolsonaro, isso é uma verdade, né? O Tarcísio é um cara que desde 2008 começou a trabalhar no Ministério da Infraestrutura, no finalzinho do período do governo Lula, tá certo? Ele foi trabalhar no Ministério dos Transportes, trabalhou já em 2010, 2011, no governo da Dilma, no DENIT, né? E ali dentro do DENIT ele fez uma carreira, tá certo? Ele era responsável pelas fiscalizações das obras do DENIT e tinham muitas obras referentes ao PAC, né? Houve até na época um escândalo envolvendo superfaturamento, mas não tinha nada a ver com ele, era relacionado a um dos ministros lá nessa época, mas ele continuou ali dentro do DENIT. Quer dizer, ele teoricamente, dentro do DENIT, teria uma experiência fabulosa, trabalhou mais de 10 anos lá dentro, né? E aí foi convidado pelo Bolsonaro a ser candidato, a ser ministro de infraestrutura. Um outro universo, né? Vai cuidar de muito mais coisas, tá certo? E ele, Tarcísio, é um burocrático, tá? Ele é um engenheiro formado pelo IMES, fez a Academia Militar de Agulhas Negras, tem uma patente de capitão inclusive por causa do curso de engenharia, mas fez cursos de especialização nessa área de transportes, de construção e fiscalização de rodovias. Mas tudo bem, é uma carreira perfeita, brilhante e zero de política, morando lá em Brasília todos esses tempos, né? E aí, por questão que só Deus e a cabeça do Bolsonaro entendem,
trouxeram ele para ser candidato a governador de São Paulo. E aí é que começam os problemas, porque o cara não conhece o estado de São Paulo. Ele não entende absolutamente nada dos problemas que ocorrem no estado de São Paulo. Ele está fazendo um trabalho intensivo de decorar nomes de cidades, problemas de obras que nós tivemos, um monte de coisas. Em São Paulo, o governo federal, inclusive no governo do Bolsonaro, principalmente na administração do Tarcísio de Freitas, eles não mandaram um tostão para as obras federais de São Paulo. Tá certo? Então eles não mandaram obras para o metrô, eles não mandaram obras para as rodovias, eles não mandaram obras para complementar o Rodoanel. Tá ok? Por quê? Porque o Bolsonaro tinha lá a encrenca, né, com o nosso amigo João Dória. Muito bem. Então vamos falar, porque agora ele vai privatizar a Codesp. Puxa vida. Vai trabalhar para privatizar a Codesp. Logo quando ele entrou, como lá, algumas modificações dentro da Codesp, até o presidente da Codesp era um grande conhecido meu, um cara extremamente competente. E aí o que aconteceu? Por ser competente, ele foi mandado embora e substituído por alguém do Centrão, né? Por alguma indicação do Centrão. Então isso daí o Tarcísio já aprendeu há muito tempo como trabalhar. E até então, até hoje, né, essa privatização da Codesp está aí parada. Não é que isso vai trazer milhões e milhões e milhões de empregos para a Baixada Santista. Não vai trazer, gente. Percam essa esperança, né? Porque além da parte toda ela informatizada, o número de terminais ali que podem vir até ser construídos não é um número absurdo, e como eles são extremamente automatizados, o número de vagas e o número de empregos não será nenhum um grande passo. Tudo bem? Bom, então aí tem um comecinho de história, né, do porquê do Tarcísio, tá certo? Se candidatar a governo do estado sem experiência nenhuma, tá ok? Essa história de tocador de obras é uma grande mentira, uma farsa exuberante, porque de obras ele cuidou na época da Dilma de algumas obras do DENIT, isso é uma verdade. Eu vou até aqui mostrar aqui, ó, esse aqui é o chapeuzinho dele do DENIT, num passeio de moto sem capacete com o Bolsonaro aqui em São Paulo. Então ele tinha, né, e ele tem essa familiaridade com o DENIT. Então vamos lá, gente, nós buscamos algumas informações que são importantes para que a gente possa conversar com vocês. Então, vamos entender o investimento público no orçamento da União, né, relativo à infraestrutura. Foi preparado um gráfico aqui, até esse gráfico é um gráfico feito pelo Marcelo, né, o nosso companheiro de Caras da Ilha. Nós já apresentamos esse gráfico aqui no nosso programa Caras da Ilha, mas eu faço questão de mostrar de novo para vocês. Então vocês vejam, esse daqui é um gráfico, né, que mostra o investimento em bilhões de reais, a evolução que houve, já considerando a inflação, né, que houve no Brasil desde 2010, ok, até 2022. Postando nesse gráfico a evolução dos valores que houveram a partir de 2010, ok? Aqui é governo da Dilma Rousseff, né? Com a implantação do PAC. Então vocês vejam que a cada ano foram se dedicando aí 130, 140, 200 bilhões de reais, 150, até a queda, né, o impeachment da Dilma, que foi aqui em 2016, que aí cortaram a infraestrutura, tiraram mais da metade dos valores e foi diminuindo aqui dentro da época do Temer, e entrou o governo Bolsonaro em 2019,
com uma verba que já veio comprometida do governo Temer, com 53 bilhões, e aí a cada ano que passou, foi se diminuindo o investimento na parte de infraestrutura. Então aquela conversa, né, toda, porque foi feito não sei quantos quilômetros de rodovia, foi feito não sei quantos quilômetros de trilhos de trem, porque foi feita a interposição do Rio São Francisco. Gente, não é verdade com esses números que estão aqui, tá certo? Na transposição do São Francisco, o governo do Bolsonaro foi responsável por 2% da obra e assim por diante. Então aqui eu tenho um gráfico que eu vou apresentar aqui agora para vocês, que é o gráfico dos principais resultados do DENIT em 2021, pasta de dentro do Ministério da Infraestrutura, né, comandada pelo Tarcísio, o grande fazedor de obras. Tá ok? Então, a primeira barra que vocês veem aí é uma barra falando de restauração, né? Números do Tarcísio para o Ministério da Infraestrutura e para o DENIT. Então, gente, com esses números, eu não posso falar para você que esse cara é um tocador de obra, esse cara é um puta enganador. É o cara lá que foi inaugurar aquela ponte de madeira lá em São Gabriel da Cachoeira, de 600 metros, e que gastaram mais dinheiro com o transporte de autoridades para chegar lá e inaugurar do que o valor da ponte. Então, gente, vocês vejam, com todos esses números aí que a gente apresentou, né, eles sendo da pasta da infraestrutura, né, tendo a obrigação de fazer um monte de obras e não fez absolutamente nada, ele vem no debate que houve aí na quinta-feira, ele disse que vai fazer um monte de coisas, né? E inclusive privatizar a Sabesp. Eu acho que existem outras formas de parcerias com a Sabesp. Eu acho que a Sabesp cabe em PPPs, cabe uma porção de coisa, e é a maior empresa do estado de São Paulo. Então, não sei se seria a solução privatizar a Sabesp, tá certo? Eu acho que tem outras alternativas muito mais interessantes do que você privatizar a Sabesp. Mas me preocupa mais ainda, né, a afirmação dele que ele vem fazendo que vai tirar as câmeras dos policiais, né? O body cam dos policiais, que é uma garantia para o policial e para nós, tá certo? A body cam, ela não fica 24 horas por dia gravando, vocês entenderam? Vocês depois procurem se informar melhor como é que ela funciona. Quando não há ocorrência, a resolução da câmera é muito baixa, você entendeu? Então, não é bem isso que estão falando. O body cam é um instrumento de segurança, né? É um EPI muito importante para ser retirado por um fariseu qualquer, tá certo? A outra coisa que é inconformável, né? Ele quer acabar com o PDI, o Plano de Vacinação Infantil, tá certo? Coisa que o Brasil é modelo, exemplo no mundo, tá certo? Então não vai ficar a responsabilidade dos pais. Gente, esquece. As pessoas esquecem até de tomar água, quanto mais de vacinar seus filhos. O uso da caderneta é institucionalizado no Brasil desde o regime militar, desde o golpe de 64. Aí vem um maluco querer tirar, né, a importância da vacina que há no Brasil. Gente, não dá, é impossível você conviver com uma coisa desse tipo. Você entendeu? Isso não é liberdade, isso é idiotice, é burrice. Tá certo? Isso é burrice, né? E você imagina, né? Você imagina tudo aquilo que está por trás disso daí. E outra coisa que eu vou fazer uma pergunta para vocês e me respondam com toda a franqueza. É esse o modelo de polícia que ele quer implantar
Aquele que foi lá em Paraisópolis e assassinou o rapaz lá? Não sei se era santo, se não era santo, mas o cara, pelo que as testemunhas dizem, ele estava desarmado e foi baleado pelas costas. É tipo assim, bem Morro Carioca, né? Vocês vejam, esse é o modelo carioca que ele quer trazer para São Paulo, né? Vocês viram no debate as coisas que ele andou falando. Ele falou de um monte de obras que está tudo no papel e não existe nada. E é como sempre falaram, nós temos a 360 e não sei quanto, fizemos não sei o quê, 200 metros de trem. Gente, os números são reais, está na transparência, está no portal de transparência aqui, né? Está no número do DENIT, é só vocês conferirem, tá certo? Com relação ao Haddad, né? Eu também não tenho absolutamente nada contra o Haddad. Eu acho o Haddad um cara íntegro, inteligente, foi um excelente ministro da Educação. Eu não posso deixar de esquecer de lembrá-los que eu não sou petista, eu não voto em PT, eu nunca votei no PT, mas em vistas da condição atual que nós estamos vivendo, que é escolher entre uma democracia, né, e uma ditadura, eu vou pela democracia. Vocês não tenham dúvida, né? O Haddad amadureceu, o Haddad tem uma experiência, talvez não seja das melhores como prefeito de São Paulo, mas tem uma experiência de São Paulo, sabe lidar com a cidade de São Paulo, não vai largar, ele sabe onde é a Lemoa, ele sabe onde é Campinas, ele sabe onde é o Bexiga, vocês entenderam? Ele sabe das necessidades que nós temos e do potencial que tem o Estado. Diferentemente desse senhor Tarcísio de Freitas, que se lançou aqui como um paraquedista. Tá ok? Então não dá, infelizmente, não dá para a gente mudar o nosso voto para um sujeito forasteiro, mal educado, né? Porque quando você entra na casa de alguém, você pede licença e não vai dizer para aquela pessoa que a tua casa está mal pintada, que foi mal construída, que é suja, porque você não sabe fazer. Tá certo? Então é isso, gente. Amanhã é Haddad na cabeça. Vou pedir para vocês darem uma olhada no meu vídeo anterior, por que eu voto no Lula, as razões de que eu voto no Lula. E só mais uma coisa, vocês não esqueçam, se o Tarcísio ganhar e o Bolsonaro vir a perder as eleições, São Paulo vai se transformar no inferno, né, da extrema-direita, vai se transformar no polo da extrema-direita aqui no país. Eu acho que a gente não pode permitir isso. São Paulo é muito mais grande do que a cabeça desses meio neurônios que estão por aí. Tá bom? Então, gente, por favor, não se esqueçam, inscrevam-se no canal, mande um like, deixe seu comentário e acompanhe sempre. Conversa mole aqui no nosso canal. Tá bom? Obrigado, gente. Bom domingo, boas eleições, vote com carinho e viva a democracia. Tamo junto, gente.